Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Terceiro dia de 2021. E aí? O que você vai fazer neste ano de diferente? O que você vai fazer este ano que você não fez o ano passado para que de fato você tenha um ano novo? Eu resolvi fazer as 365 lives para abençoar a sua vida de alguma forma. E se eu puder ajudar ao menos uma pessoa este ano, já valeu a pena, porque para Deus uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Tá bom? E qual que vai ser o tema de hoje aqui, ó? Vai ser bem breve hoje, porque é domingão. E eu também tenho que descansar. E o tema de hoje vai ser: ame o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo maior mandamento que existe. Se você quer entender a Bíblia de uma forma geral, tem dois mandamentos que o mestre, que é a grande mentalidade, o grande mentor Jesus Cristo deixou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Parece até fácil amar o próximo como a mim mesmo. Parece que é fácil amar Deus sobre todas as coisas. Mas talvez seja um dos maiores desafios que temos. Principalmente nessa geração. A geração que eles conhecem o amor da sua vida, dá um probleminha, se separam. Isso não é amor. O amor, ele se constrói. O amor, ele é trabalhado. É como uma semente que você planta e você tem que regar. Regar, cuidar, proteger. Em alguns momentos você vai ter que proteger ela da chuva para que esse amor floresça e desabroche. Praticamente há um condicionamento em que a gente aprendeu a descartar as coisas. E também aprendemos a ser ruim com nós mesmos. Este por isso que eu digo que é um grande desafio amar o próximo como a nós mesmos. Porque a gente às vezes nem sabe se amar. É por isso que o número de depressão é absurdo. A ansiedade. Porque a pessoa talvez é uma pessoa boa, é uma pessoa que quer amar o próximo, que ela quer fazer o bem pro próximo, porém ela esquece de si mesma. É como um avião. O avião, por exemplo, o avião ele tem duas asas. A primeira asa é amar o próximo, mas porém se eu só amar o próximo, se eu só fizer coisas para o próximo, o avião decola com uma asa só? Não, ele não vai decolar com uma asa só. Então eu tenho que amar o próximo e a outra asa do avião é amar a si mesmo. E mais importante ainda é a estrutura do avião, é o corpo do avião, que é amar Deus sobre todas as coisas. Então você começa a decolar. Aí você consegue ir contra o vento para decolar. Então amar o próximo como a mim mesmo. E esse é um grande desafio. A empatia é uma grande habilidade emocional que abre muitas portas. A empatia é você aprender a se colocar no lugar do próximo. Então, o primeiro segredo da empatia é nós arrancar de nós o julgamento. O julgamento nos bloqueia. O julgamento faz nós ficar cego diante das pessoas. O julgamento faz nós ter ódio, raiva. Aquele sentimento, sabe, de a gente sempre querer punir o outro. Ele faz nós não ter empatia e a gente não consegue amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você está julgando, apontando o dedinho lá para aquele cara, esmagando ele,
você também automaticamente está esmagando você mesmo. Você está se machucando. Você está tendo raiva de si mesmo. Então como é que eu vou conseguir amar a Deus, que eu não vejo ainda, se eu não consigo amar o meu semelhante que eu vejo todo dia? Fica difícil, né? Por isso o fardo das pessoas hoje está ficando cada vez mais pesado. É por isso que a depressão tem entrado no mundo e pressionado muitas pessoas, justamente por isso. Porque ou ela ama demais o próximo, faz tudo pelos outros, para agradar os outros, esquece de si mesma. Ou talvez ela está tendo raiva das pessoas que estão prosperando, ódio, amargura, aguarda mágoas, não fica represando aquilo. E como é que ela vai conseguir se amar se ela está julgando um semelhante a ela? Ela está se machucando. E aí o fardo fica pesado, a vida fica difícil, porque não é a nossa missão, como seres humanos, julgar o próximo, porque todos nós falhamos. Essa missão é do Criador. Só Ele sabe o que aconteceu na vida de cada um desde a infância. Quando você olhar para uma pessoa e você sentir raiva dela, por algum motivo, se você ter a capacidade e a habilidade emocional de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, entender que aconteceu alguma coisa no passado dela, um evento de injustiça que aconteceu com ela, que ela não teve habilidades emocionais para resolver, aquela sementinha criou caule, brotou, e essa pessoa ela ficou rancorosa, essa pessoa guardou mágoa, essa pessoa ela é vítima, ela sempre está culpando os outros também. Você começa a ter compaixão das pessoas. Cristo, quando andava em qualquer lugar, quando as pessoas levavam pecadores lá para que ele julgasse segundo a lei, para que ele jogasse pedra nas pessoas, ele falava assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele fala isso, eu entendo que quando ele olhava na pessoa que ia ser julgada, que eles traziam para ele condenar, ele olhava nos olhos da pessoa, ele conseguia ver toda a infância dela. Ele sabia que tinha acontecido algum evento de injustiça que a pessoa não teve habilidade emocional de resolver, e que aquela pessoa ela só carecia de amor. Essa pessoa só carecia de atenção. Essa pessoa só carecia de alguém para escutá-la. Ou de alguém para perdoá-la. Para ela se libertar daquele passado ruim, difícil. E quando Jesus fazia isso, ele ganhava a multidão. Porque é fantástico quando uma pessoa de fato ouve alguém. Não somente escutar todo mundo escuta todo mundo, mas ouvir é você querer de fato entender o que a pessoa está passando. E isso faz toda a diferença. Então, para que você tenha uma vida leve, comece a aprender a escutar as pessoas. Eu conheci muitas pessoas, eu trabalho no comércio, eu conheço muitas pessoas dia a dia e eu tenho essa habilidade de escutar as pessoas. Eu sei que no fundo elas não são más, eu sei que no fundo elas não querem fazer isso, mas eu sei também que aconteceu um evento de injustiça para que aquela pessoa agisse daquela forma. E isso é libertador. Isso é muito libertador. Quando você começa a ter empatia, compaixão, e não só compaixão, mas vontade de resolver aquele problema que ela tem também, você se conecta com o seu Criador. E você começa de fato a amar seu Criador. E sua vida é leve. Eu praticamente tive uma vida quase perfeita. É uma habilidade que eu tenho, acho que desde criança. E de me perdoar também. De ter uma vida leve comigo também. Eu não fico me punindo. Eu não fico pensando nas coisas que fiz errado. Eu tento lembrar das coisas que fiz certo. E eu não sabendo que eu sou perfeito, eu consigo olhar as pessoas sabendo que elas não são perfeitas também. E a vida fica tão leve. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você decola. Então nesse domingo, comece a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Como Cristo olhava para as pessoas. Ele olhava e ele enxergava uma criança que lá no fundo aquela criança foi ofendida, que não teve habilidade emocional para resolver aquilo.
não teve habilidade emocional para resolver aquilo e agora se tornou um adulto rancoroso, um adulto fechado, um adulto totalmente crítico, analítico, porque suas emoções foram feridas. É impossível você ter empatia e amar o próximo com o seu emocional ferido. Olha só, essa frase vem agora na minha cabeça, eu vou até anotar isso. É impossível você sentir amor pelo próximo se o seu emocional foi ferido. Basta você olhar para uma criança e ela é totalmente emocional, muito mais emocional. Ela ama o próximo, ela se diverte. Se alguma criança de repente machuca ela dá um tempinho, ela chora um pouquinho ali e logo em seguida ela já está se divertindo de novo, em conexão e pensando também nela, porque ela não quer ficar o dia dela triste, ela quer se divertir também. Então ela ama o próximo e ama a si mesma. Automaticamente, quando ela ama o próximo, ela tem a habilidade muito mais fácil, ela está muito mais aberta a crer no seu Criador. Uma pessoa que é ateu hoje, eu respeito você que não acredita, porque no fundo, lá na sua infância, eu sei que quem representava Deus na sua vida te feriu, ou aquele que os criou, ou quem os criou, não tinha habilidade emocional, justamente porque tinha uma semente de injustiça lá na infância deles também, que foi passando de geração em geração. Eles não souberam, talvez, te dar atenção, te dar amor, te dar carinho, e é por isso que você tem raiva de Deus, porque a pessoa que era para representar Deus na sua vida foi uma pessoa má para sua família, ou para você, ou não soube criar a sua família, entrou nas drogas, na bebida alcoólica, batia na sua mãe, ou era ao contrário, sua mãe batia em todo mundo, enfim, talvez quem representasse Deus na sua família, na sua estrutura, também não tinha habilidades emocionais e talvez por isso agora você tem raiva de Deus. Eu entendo isso. Te respeito, mesmo que você não creia. Eu te respeito. Porque eu sei que lá no fundo alguém te feriu. Alguém que representava Deus na sua vida. E fica muito difícil você acreditar agora. Mas acredite, o amor eu acho que é a habilidade emocional mais incrível para se desenvolver nessa terra. É a habilidade emocional mais incrível para se desenvolver. E quando você está em paz consigo mesmo, você não enche o saco de ninguém. Todo mundo quer estar perto de você, porque você acolhe as pessoas automaticamente. A energia que você flui dentro de você é de acolhimento, é de atenção, é prazerosa. Perceba, as pessoas que conseguem reunir muitas pessoas perto de si, ela desenvolveu uma habilidade de empatia e de amor ao próximo. E isso não tem preço que pague. Isso é a nossa conexão com o Criador. Isso é a nossa renda eterna. Não há preço que pague isso. Não há dinheiro que pague no mundo isso. E automaticamente você se torna uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que impacta outras pessoas. Você está fazendo a diferença no mundo. E a recompensa, ela não vem em dinheiro. Ela vem de Deus. Paz de espírito. Você consegue dormir bem. Você consegue sonhar. Você consegue ter objetivos grandes. Porque você sabe que vai alcançar. Porque você está conectado com o seu Pai, com o seu Criador. Isso é fantástico. E olha só, pessoal. Esses tempos, eu aprendi algo sobre os aviões. Primeiro, quando você vai voar de avião, você senta, o comandante pede para todo mundo, a aeromoça pede para todo mundo desligar os celulares, é um momento de concentração para o avião decolar. E a primeira instrução que a aeromoça nos dá é a seguinte: se o avião se despressurizar, você coloca a máscara primeiro em você, depois você ajuda quem está do seu lado. Primeiro você põe a máscara em você, depois você ajuda o seu filho ou alguém que está do seu lado. Ou seja, se você não cuidar primeiro de si mesmo, não tem como você cuidar do seu próximo. Quando você começa a cuidar de si mesmo, automaticamente você vai ter a habilidade emocional de cuidar do seu próximo. Se você fizer ao contrário, o fardo vai ficar pesado na sua vida. Por isso que Jesus falou assim:
Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque ele nos ensina a amar a si mesmo também. E automaticamente a gente consegue cuidar do outro. E o mais legal que eu aprendi dos aviões, sobre os aviões, certa vez eu fui fazer um voo panorâmico em Caxias, com meu sobrinho, e falando com o piloto, ele falou assim: muitas pessoas acham perigoso voar de avião. É muito perigoso voar de avião. Muitas pessoas têm esse condicionamento mental. Mas aí ele falou assim: mas é mais perigoso o avião ficar no chão. Porque ele começa a se desgastar mais fácil, ele começa a falhar mais facilmente, os pneus começam a murchar. E eu fiquei pensando naquilo que o piloto estava falando e realmente eu falei assim: caramba, faz sentido. Porque os aviões foram feitos para viverem nos céus. Quando eles estão no chão, eles se deterioram muito mais rápido. Eles enferrujam, começam a falhar. E nós, seres humanos, nascemos também para voar. Nascemos para viver os sonhos que tem dentro de nós. E talvez a pior das perdas, como está escrito aí embaixo nessa mensagem, talvez a pior das perdas é ter que viver a vida no chão, sem nunca decolar, sem nunca tentar algo novo, sem nunca arriscar, sem nunca ir atrás dos seus sonhos. Talvez seja a pior das perdas. E eu queria encerrar a live com essa mensagem mesmo. Talvez seja a pior das perdas ter que viver a vida no chão, sem nunca ter decolado. E eu sei porque você tem medo às vezes de sonhar. Porque lá na sua infância talvez você foi ferido. Muitos disseram para você que você não ia conseguir. Muitos disseram, muitas vezes, repetidas vezes: pensa bem no que vai fazer, pensa bem. Sempre que você ia dar um passo adiante, muitas pessoas disseram: pensa bem, pensa bem, pensa bem. E você foi condicionado somente a pensar e não agir. E sem ação não tem resultado. E você não age, talvez, por medo. Contar a você a história do bicho-papão. Do bicho-papão que é empreender. Do bicho-papão que é ser um sonhador. Ou talvez disseram para você, muitas vezes, repetidas vezes: não sonhe alto, meu filho. Não sonhe alto, porque quanto mais alto você sonhar, maior vai ser a queda. Mas eu vim aqui te dizer hoje que é para você sonhar muito mais alto, porque a gente nasceu para voar. A gente nasceu para decolar. A gente não tem marcha ré. O avião, ele não tem marcha ré. O avião só vai para frente, só vai para frente. Nunca há fracasso na sua vida, somente resultados. E para você mudar o resultado, basta você mudar um pouco a rota. Virar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e você começa a alcançar mais. Então eu digo para você, não fique parado. Porque o ser humano parado, ele começa a enferrujar, ele começa a falhar. Os pneus murcham, as suas pernas enfraquecem. Você nasceu para decolar. Você nasceu para ir além. Olhe bem para uma criança. Ele não tem medo de viver. Ele vive o agora. Não porque a criança seja sem noção. É porque ela está conectada com o seu Criador. Ame o próximo como a ti mesmo. Até mais.